O processo de impeachment, longo processo, que começa, na verdade, primeiro com as mobilizações históricas em 2015, né? E depois em 2016, até a Câmara cumpriu o dever constitucional de autorizar o impeachment, assim foi feito, em 3 sessões, sexta, sábado e domingo, né? Depois foi encaminhado ao Senado, aí teve um rito criado pelo Supremo Tribunal Federal que não está determinado pela Constituição ou pela legislação existente sobre o assunto, que é muito antiga, vale lembrar que é uma lei de 1950 que se refere ao processo de impeachment, é proposto e constitucionalmente determinado pela Constituição de 1946, e lá para cá tivemos a Constituição de 67, a Emenda Constitucional número 1 de 69, a Constituição de 1988, mas o rito é aquele, e até hoje eu não vi, são daqui a pouco 2 anos, nenhum deputado ou senador propor uma lei exclusiva sobre impeachment e tal, mas deixando isso de lado, que é importante, porque poderemos ter esse problema outra vez e não temos uma legislação adequada. Aquelas grandes mobilizações, a sociedade civil pressionou o Congresso Nacional a agir, porque até então o Congresso Nacional estava omisso, os partidos de oposição também e tal. E ali, a partir de então, muita gente, houve um estímulo à participação política no Brasil que nós não tínhamos de há muito, tal, né? Não é só as manifestações, a presença das redes sociais, as pessoas escrevendo, etc, tal. E é interessante ver que naquele momento veio o impeachment e esperava-se que o governo Temer fosse um governo notável. Vocês devem se recordar, e houve uma grande desilusão com o primeiro ministério, que já foi trágico, e assim foi seguindo o governo numa situação muito lamentável em relação à questão da ética, da moralidade e o respeito à coisa pública e tal. Isso acabou estimulando, quer dizer, a ausência da oposição no combate ao governo do PT, a pressão da sociedade civil, um ministério problemático e ações problemáticas por parte do governo federal, criado a partir do impeachment, o extremismo. De um lado, aqueles que foram apeados do poder constitucionalmente, o PT e os partidos criminosos, né? Transformando então o Lula no salvador da pátria. E não é a primeira vez que ele ia fazer esse papel, mas provavelmente pela última vez, tal, né? E aí os extremismos, né? Fazendo desqualificação, atacando, xingando, tal. E aí, do outro lado, abriu espaço, e na história recente pela primeira vez, para o extremismo de direita, né? Que na medida que havia um vazio, e assim como no futebol, na política, vazio é ocupado, havia um vazio, foi ocupado pelo extremismo, que estava presente em algumas manifestações do impeachment, mas era absolutamente residual, estava nas bordas, não era o elemento central, e esse extremismo ocupou no lado à direita esse espaço político, simbolizando num candidato com poucas condições de conduzir a sua própria casa, quanto mais a presidência da República. E esses dois extremismos foram se autoalimentando, porque precisa ter um extremismo à direita para ter um extremismo à esquerda. Eles se autoalimentam, né? E os seus seguidores tem características muito parecidas, e eu insisto, porque essa é uma questão muito importante da gente aprofundar. Tem características iguais, eles negam a política, têm ódio à diversidade, à pluralidade, à essência da democracia. Na verdade, eles querem um discurso único e querem respostas rápidas, e muitas vezes em uma palavra, a problemas extremamente complexos do país, tal. E esses extremistas que negam a política têm no seu líder, ou no seu, na verdade quase que um semideus, aquele que vai determinar os caminhos do país, e fazem isso reiteradas vezes, né? E eles confiam de tal forma no salvador da pátria que eles negam seu papel de cidadania, de fazer história. Portanto, eu vou voltar a essa questão longamente, porque o processo eleitoral vai estar isso presente outras vezes, né? Combater o extremismo é fundamental para um dia nós sermos uma república democrática. O extremismo faz mal à democracia, faz mal ao país, e tem de ser combatido diuturnamente.